Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Hoje nós iremos falar sobre a tônica do Evangelho, sobre o propósito eterno de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o propósito eterno de Deus. Então, qual que é o propósito eterno de Deus para as nossas vidas? Jesus diz várias vezes nos Evangelhos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança. Sermos como Cristo. Esta é a tônica do Evangelho. Jesus perseverou cumprindo assim a vontade de Deus. Paulo perseverou combatendo o bom combate, guardando a fé até o fim. Os apóstolos e discípulos de Jesus tinham um alvo, sempre um alvo, o de ser igual ao Mestre. Se o propósito eterno de Deus fosse a salvação do ser humano, toda vez que houvesse uma conversão, o convertido morreria ali mesmo. Ou morreria logo após o batismo, porque o propósito da salvação na vida do indivíduo já havia se cumprido. Mas não. O propósito eterno de Deus é que sejamos como Cristo. Como está em Cristo em Romanos, no capítulo 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3, também tem uma passagem muito interessante que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Estão vendo? Não é só sermos salvos, mas também sermos santos e irrepreensíveis, perseverantes e preparados para nos encontrar com Jesus Cristo. E meus caríssimos, Jesus está voltando. E a mais expressiva passagem bíblica nos indicando como a igreja de Jesus Cristo deve perseverar e estar preparada está na parábola das 10 virgens, onde todas as virgens sabiam que um dia o noivo viria, mas apenas algumas estavam perseverando e estavam realmente preparadas para o encontro com o noivo. No texto de Mateus 25, Jesus relata: E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite para as nossas lâmpadas, porque elas já se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não podemos, porque faltará a nós e a vós também. Então ide aos que vendem óleo e comprai para vós. As loucas são os que não querem compromisso com o Evangelho, mas querem usufruir dos seus benefícios. São aqueles que só pensam em curtição, bênção sem sacrifícios, sem renúncia, sem cruz. Querem o céu, mas não abrem mão dos prazeres da carne nem do mundo. Só pensam em receber, prosperar, são os consumidores de bênçãos, né? Não querem nada com as ordenanças do Senhor, nem esquentam a cabeça com as coisas que estão acontecendo. Coisas estas que anunciam o arrebatamento da igreja, que ele está próximo. Muito menos se preocupam em buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, mas desejam de todo o coração que as demais coisas sejam acrescentadas. Aí, quando o noivo chegar, vai ficar, porque estão com as suas lamparinas apagadas e não estão preparadas. Então Jesus continua: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiam ao encontro dele. Então as virgens prudentes se levantaram, prepararam as suas lâmpadas e foram ao encontro do noivo. Aqui, as virgens prudentes são os cristãos, servos fiéis a Deus, que perseveram no caminho estreito e apertado que leva aos céus, que se desviam do mal e não olham nem para a direita nem para a esquerda, mas seguem firme no caminho que leva para os céus. São pecadores,
mas que se arrependem do mal e confessam seus pecados, que tomam as suas cruzes e carregam todos os dias combatendo o bom combate da fé, perseverando sem desistir, mesmo diante das adversidades e tribulação. São aqueles que buscam e recebem da parte do Deus que é fiel a força, a coragem, a determinação, a fé e a perseverança que o servo fiel precisa. Este servo fiel e temente a Deus, que quando busca o Senhor em oração, está sempre protegido pelo precioso sangue de Jesus. Esses cristãos fiéis, esses crentes em Jesus, são as noivas prudentes que levaram azeite em suas vasilhas e mantiveram as suas lâmpadas acesas. Então Jesus prossegue na narrativa. Então as loucas voltaram com as lâmpadas acesas, mas a porta já havia se fechado. Embora gritassem ao noivo para poder entrar, o noivo disse: não as conheço. Então eu pergunto para vocês, por que o noivo não as reconheceu? Simples, porque só se conhece e reconhece alguém com que se tem relacionamento. O noivo só irá conhecer aquele que tem relacionamento com ele. Não adianta gritar Senhor, Senhor, se não houver relacionamento nem comunhão com Deus. Em Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 20, Jesus descreve essa mesma situação. Acompanhe comigo. A partir do verso 20, Mateus capítulo 7. Assim pelos seus frutos os conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi abertamente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sabe, amados, não basta querer a herança, tem que ser filho. Não basta dizer que é filho, tem que ter o DNA do pai. Tem que ter relacionamento com o pai, tem que ter compromisso com o pai. Então eu te pergunto, nessa história toda, quem é você? O meu conselho? Baseado nas Sagradas Escrituras, como Jesus disse em suas primeiras palavras aqui na terra: arrependei-vos e crede no Evangelho. Seja um discípulo de Jesus Cristo, persevere até o fim e mantenha sempre viva a esperança. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.